Oi, amores, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso segundo vídeo e eu pensei bastante em fazer esse segundo vídeo, porque, na verdade, eu queria fazer alguma coisa engraçada, eu queria fazer alguma coisa divertida, mais dinâmica pra vocês, né? Mas eu, conversando com Deus, me veio uma pergunta na minha mente. Quando foi que Deus viu graça em mim? Quando foi que eu toquei o coração de Deus? Em que momento que isso aconteceu para Ele me escolher, para Ele me tirar do lamaçal onde eu tava, para Ele me tirar de toda aquela situação e me fazer uma pessoa nova? Quando foi que Deus se sentiu tocado com algo que eu fiz? Porque nesses dias eu tava me sentindo muito inútil. A gente tem, né? Tem os momentos que a gente se sente inútil, que a gente se sente travada, que parece que a gente não tá ajudando ninguém com a nossa vida. Ou, sei lá, a gente fica se perguntando, né? Porque da nossa existência. É engraçado falar isso, mas é verdade, todo mundo sente isso um dia na vida. E várias vezes eu me pergunto, o que eu tô fazendo aqui na Terra? Pra que eu ainda estou viva? Eu várias vezes me pergunto, pra mim mesmo e pra Deus, por que eu ainda estou aqui? Por que Deus me mantém viva, de pé, me renova minhas forças todos os dias? E ontem foi um dia desses e eu demorei um pouquinho pra postar o segundo vídeo exatamente por isso, porque eu queria falar algo do coração de Deus pra vocês. E Deus me fez essa pergunta. Você se lembra quando eu vi graça em você? Você se lembra quando você tocou meu coração pela primeira vez? Era um domingo, eu tava trabalhando e naquela época eu trabalhava em shopping, faz muito tempo atrás, anos atrás, e eu trabalhava em shopping. E vocês sabem, né, quem trabalha em shopping, o cansaço que a volta pra casa é muito difícil, porque o ônibus lotado, o metrô lotado, tudo cheio, todo mundo apertado, pisando no teu pé. E você ter que manter, né, uma rotina de trabalho de domingo a domingo, usando muitas vezes salto, usando maquiagem o dia inteiro, tendo que ficar sorrindo o dia inteiro e ainda voltar pra casa nessa motivação toda. Muitas vezes isso não é possível, né? Na maioria das vezes, quando a gente volta pra casa, que trabalha o dia inteiro, o dia foi exaustivo, ainda mais num domingo, você só quer descansar, né? Você nem olha pro lado. E nesse dia especial, eu tava no metrô Morumbi. E eu tava pegando lá o trem, eu tava pegando o metrô pra poder ir de volta pra casa. E na estação de metrô eu me deparei com uma família. Eram dois senhores, um casal de senhores e duas crianças. E eles estavam também esperando pro mesmo destino que eu ia, né? E de repente eu fiquei olhando, observando eles, eu vi que eles estavam com muito peso nas mãos, muita sacola, muita bolsa, muita mochila. E eram duas crianças também que estavam carregando aquele peso, os senhores já de idade carregando muito peso. E eu tava exausta, gente, eu tava com um pé cheio de bolha, eu tava cansada mesmo, de verdade, de coração. Aquele dia, acho que foi o dia que eu mais trabalhei na vida. Foi o dia que eu mais atendi cliente, foi o dia que eu mais subi escada, que mais fui no estoque na vida, acho que foi aquele dia. E de repente eu vi aqueles senhores, aquelas crianças, eu não tive como não ajudar. No momento, eu esqueci que eu tava cansada, eu esqueci que eu tava ali com o pé machucado, doendo, eu esqueci que eu não tinha comido direito, eu esqueci todo o meu dia, toda a minha rotina ali daquele domingo, eu deixei pra lá, acabei esquecendo naquele momento. E eu me acheguei a eles, eu cheguei próximo deles e comecei a conversar. Aí papo vai, papo vem, eu comecei a perguntar pra eles, né, se eles queriam ajuda pra carregar. Nossa, eles ficaram tão felizes com a ajuda, mas tão felizes que eu fiquei emocionada na hora. Eu falei, nossa, realmente eles precisavam de ajuda. E naquela época eu não era cristã, eu não tinha um relacionamento com Deus, eu nem sabia o que era Deus na verdade naquela época, né. Pra mim Deus era um cara super poderoso, enorme, grandão, que ficava lá no céu, me observando e eu aqui na terra. Eu comecei a conversar com eles e eles começaram a me contar a vida deles, né? Aí a gente conversou, pegou o metrô, e aí eu perguntei onde que eles iam descer. Ia descer bem fora do ponto da onde eu ia descer, porque eu ia descer muito mais lá pra frente. Eles iam descer bem antes e eles iam fazer uma caminhada de uns 20, 30 minutos, mais ou menos. E
De repente eu olhei pro Senhor assim, ele tava todo machucado, tava todo arranhado no braço, tava todo machucado. Aí eu perguntei pra ele, né, nossa, mas o que aconteceu com o Senhor? Por que o Senhor tá machucado? Aí ele me falou, pra minha surpresa, ele me falou que eles estavam muito cansados, que eles tinham viajado já bastante, que eles não moravam aqui em São Paulo, que eles estavam vindo visitar uma família, uns parentes aqui em São Paulo, e que ele tinha caído, gente, da estação de metrô. Ele caiu da escada rolante. Ele simplesmente levou um tombo da escada rolante porque ele tava com a esposa dele, com as duas crianças. Ele não aceitou ir para um hospital mais próximo, ele não aceitou ser socorrido porque as crianças estavam com fome e muito cansadas. Ele, na verdade, deixou também a dor dele de lado para poder seguir viagem por causa das crianças e da esposa dele. E aquilo ali pra mim fechou o dia. Ai, eu fiquei muito emocionada na hora e eu fiquei tão assim feliz de estar ali conversando com eles, de estar ali ajudando, porque ninguém aqui em nenhum momento se preocupou com eles, ninguém chegou pra conversar com eles, né? E é um lugar desconhecido pra eles não conheciam aqui direito, né? Quem vem de fora pra São Paulo sabe que é bem difícil, metrô, trem, as linhas, né, elas são bem complicadas. E precisa sim de uma ajuda de um parente, de uma pessoa mais próxima. E eles não receberam essa ajuda dos parentes. Os próprios parentes que eles vieram visitar não estavam lá pra ajudar eles a carregar a bagagem e tal. E graças a Deus eu estava lá naquele momento. E graças a Deus, que bom que o Espírito Santo naquele momento com o meu coração, porque a gente não tem bondade gratuita. A nossa bondade não é assim, eu sou bonzinho, então eu vou ajudar, porque eu sou bonzinho. Não, você tem bondade no seu coração porque o Espírito Santo tá fazendo isso em você. Porque ele tá ali do seu lado naquele momento, ele te tocou pra poder ajudar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas também são filhos de Deus. E Deus coloca esse amor genuíno no seu coração. É muito raro, né, a gente parar assim, um momento da nossa vida e se dedicar 1 ou 2 horas pra ajudar uma outra pessoa. E eu continuei ajudando eles, a gente foi conversando, eu fui perguntando sobre a vida deles, uma vida bem sofrida, uma história bem triste, e eu, gente, esqueci. Eu esqueci de verdade que eu tava cansada, eu esqueci que eu trabalhei o dia inteiro, eu esqueci que era domingo, eu esqueci que eu não tinha me alimentado direito, eu esqueci de tudo, eu só peguei um monte de mala nos meus braços, começou a machucar, começou a doer meu pulso, mas a menininha quis segurar na minha mão. E ela quis segurar minha mão, gente. Ela falou, tia, posso segurar na sua mão? Eu falei, pode. E a gente foi, eu fui de mão dada com ela. E ao invés de eu continuar indo, eu desci fora do meu ponto. Eu desci no ponto onde eles iam descer e caminhei com eles. Caminhei com eles mais uns 30 minutos andando, mais ou menos, parecia que não ia ter mais fim. Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Num domingo, eu saí fora do meu ponto, o ônibus demora horrores pra poder passar de novo. E eu tô aqui com essa família que eu nem conheço, e tô ajudando eles, e tô indo. Eu falei, nossa, eu não tinha isso, né? Eu não sabia que era assim uma coisa de Deus, né? Eu não sabia que era uma bondade que vinha de Deus. E naquele momento que eu desci fora do meu ponto, que eu comecei a andar com eles, aqueles 30 minutos, foi o momento que eu toquei o coração de Deus. Foi o momento que eu deixei toda a minha arrogância, toda a minha ignorância, todo o meu egoísmo, que eu deixei todo o meu cansaço de lado, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas, eu me rendi àquele momento e ajudei, e sem querer nada em troca. Eu sinceramente fiquei muito feliz com aquele dia. Eu acho que foi o dia assim mais cansativo e o dia mais feliz da minha vida, porque eu pude sentir dentro de mim que eu fiz algo sem precisar, sabe, sem precisar pagar, dar dinheiro, sem precisar, não é isso, sabe, sem ficar dando presente pros outros, mas o maior presente que eu fiz naquele momento para aquela família foi ter parado, ter conversado com eles, ter me importado com eles. Aquele momento que eu parei e me importei com eles, com a história deles, com a vida deles, com a família deles, e me importei a ajudá-los, aquele momento foi o maior presente da minha vida, foi o maior presente que Deus poderia me dar. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus colocou bondade no meu coração, e aquele dia eu pude provar
da graça de Deus. E se você tá aí, se você acha que você não é capaz, que você é inútil, que Deus de repente não vai te escolher porque você é uma pessoa toda errada, porque você peca demais, ou porque você, até com o seu pensamento você peca, às vezes você não peca com as suas ações, né? Às vezes você não peca com as suas mãos, você não peca falando mal do outro, mas às vezes você peca em pensamento, e aí você fala, nossa, como eu sou um lixo, como eu sou inútil, como eu não presto, Deus, eu realmente não presto. E você se pega às vezes falando isso, né? Quantas vezes a gente não fala isso e a gente pensa isso da gente mesmo, né? A gente se coloca muito pra baixo. Mas nessa hora, nesse momento, eu quero dizer pra você que não. Que Deus, você não precisa fazer uma coisa enorme pra Deus ver graça em você e te escolher. Se você fizer uma coisa pequenininha pra Deus, se você fizer uma coisa desse tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, se você fizer um negócio desse tamanho, Deus, ele já vai te olhar e já vai falar, esse é meu filho amado, em quem muito me agrada. Então, agrade Deus. Agrade Deus com pequenas coisas, com pequenas ações. Não precisa você transformar o mundo. Não precisa você pegar todo o seu salário, todo o seu dinheiro e investir em algo. Bom, se você tem, se você pode fazer isso, amém, que bom. Mas se você fizer uma coisa pequenininha por dia, se você fizer um gesto pequeno, você já vai estar agradando o coração de Deus. E não é você que escolhe Deus. Não é você que fala assim, ai, agora eu quero Deus. E amanhã eu não quero mais Deus, amanhã eu quero já viver de novo como eu estava vivendo. Toda errada. E é Deus que escolhe você. Deus que escolhe você. E que bom que é Ele que nos escolhe. Não é verdade? É muito bom saber que Deus pode nos impactar com uma mensagem, que Deus pode transformar a nossa vida. Não é de uma hora para outra, é aos poucos. Assim como Ele está transformando a minha vida, aos pouquinhos. Cada dia é uma prova diferente que eu tenho que passar. Mas quando eu passo por essa prova, agradando a Deus, com a minha ação, com a minha resposta perante a prova, perante a situação difícil, Deus se agrada mais ainda de mim. E Ele vai me abençoando, e Ele vai me tratando, e Ele vai me curando. E é dessa maneira que Ele quer fazer com você hoje. Eu quero agradecer esse momento com vocês, que eu me abri pra vocês, que eu compartilhei essa história com vocês. É um pequeno testemunho, um pedacinho de coisa que aconteceu comigo e que, na verdade, fez uma grande diferença pra mim, porque a partir daquele dia ali, eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas que estavam à minha volta. A partir daquele dia ali, eu comecei a ver uma existência pra minha vida. E depois que eu conheci a Cristo, aí eu tive certeza do que eu vim pra fazer. E que você também possa lembrar de vários momentos bacanas da sua vida aí pra você poder compartilhar. Se tem algum momento que você quer compartilhar comigo, pode colocar aí embaixo, tá bom? Que eu vou responder com o maior carinho. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha e se inscreva, né? Tem vídeo novo pra você. Um super beijo, fiquem com Deus, ótimo final de semana e que esse vídeo tenha ajudado você.